todas as pessoas aqui presentes, boa noite. Solicitamos a todos que desliguem o telefone celular ou deixem em modo silencioso. Iniciaremos a mesa redonda Saberes e Práticas Educativas Indígenas na América Ibérica. Parte da programação... É aqui? Parte da programação do 6º Colóquio Internacional do CEIBERO, Colóquio Cultura e Educação no Mundo Ibérico. Para coordenar essa mesa, convidamos a professora doutora Ana Cristina Pereira Lage, professora adjunta do curso de História da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, professora do mestrado profissional interdisciplinar em Ciências Humanas, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de História da Educação, pós-doutorado em Educação, doutorado em Educação, mestrado em Educação, licenciatura em História, pesquisadora do Centro de Pesquisa em História da Educação, do Grupo de Pesquisa Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos, coordenadora da seção Minas Gerais, do GT de História da Educação, da AMPU, membro da Rede Mineira de Pesquisa em Educação, pesquisa as especificidades da história da educação feminina e das instituições educativas, orienta pesquisas na área da história da educação, gênero e religiosidade. Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu gostaria de chamar aqui o professor Karl-Heinz Arens. O professor Karl-Heinz possui graduação em Teologia na Alemanha, mestrado em Teologia, concentração em Missiologia, também na Alemanha, doutorado em Teologia Dogmática, com concentração em Missiologia, pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, mestrado em História Moderna e Contemporânea, com concentração em História do Brasil e do Atlântico Sul, na Universidade de Paris IV, na Sorbonne, na França, doutorado em História Moderna e Contemporânea, com concentração em História do Brasil e do Atlântico Sul, pela Universidade de Paris IV, na Sorbonne, França. Revalidado como doutorado em História Social pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Pará, em Belém, lotado na Faculdade de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e credenciado no Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia e no Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, Prof. História. Tem experiência na área de História Colonial da Amazônia, com enfoque nos seguintes temas: etnogênese, mediação cultural, agências indígenas, aldeamentos jesuíticos e vida cotidiana. Obrigada. Gostaria de chamar aqui também o professor Eduardo Neumann. O professor Eduardo é licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da mesma universidade, doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Programa de Pós-Graduação.
É um dos representantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2011 na associação do Grupo Montevidéu. É membro do Comitê Científico Jornadas Internacionais Missões Jesuíticas, co-coordenador do Grupo de Pesquisa do CNPq, Sociedades do Antigo Regime no Atlântico Sul, SARAS. Realizou estudos de pós-doutorado na Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha, e na John Carter Brown Library. Temas de pesquisa: História da América, de colonização espanhola, História indígena e História social da cultura escrita. A professora Jane, que vai ser a primeira a falar, né, aqui nessa noite, ela é doutoranda em educação no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará, mestra em educação pelo programa de pós-graduação da Universidade do Estado do Pará, especialista em gestão escolar pela Universidade do Estado do Pará e licenciada em pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa. Atua como técnica pedagógica na Universidade do Estado do Pará desde 2019. Interessa-se pela pesquisa em história da educação na Amazônia, com ênfase no período colonial, assentada no campo da história cultural. Integrante dos grupos de estudo e pesquisa, Pedagogia em Movimento, História da Educação na Amazônia e Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos. Bem-vinda, Jane. Vou passar a palavra para a Jane, por questões técnicas, né? Ela vai ser a primeira a falar. Então, teremos a fala da Jane primeiro, e eu aviso, Jane, quando estiver faltando 5 minutos para terminar, né? Ok? Tá ok, então, posso iniciar a palestra, né? Tá ok, beleza. Vocês conseguem ver, né, direitinho a apresentação? Ela já está em tela inteira aqui para mim. É que eu coloquei em PDF porque facilita, né? Por causa do peso. Bom, então, qualquer coisa você avisa, Kelly, pelo celular, tá bom? Bem, gente, boa noite a todos e todas presentes. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, o convite, né, para estar aqui hoje conversando um pouco com vocês sobre esse tema da mesa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente dividindo a mesa com o professor Cal, com o Eduardo. Muito obrigada pelo convite. Então, vou falar um pouco, né, baseado, coloquei esse título, né, Saberes Culturais e Valores na Amazônia Seiscentista, dentro do que estava sendo proposto pela mesa. E, na verdade, eu vou falar bem baseado na minha dissertação de mestrado, né, que ela foi publicada em livro em 2020, com esse título, essa capa, Educação e Infância na Amazônia Seiscentista. Num dos capítulos dessa dissertação, eu trato dessa questão dos saberes, né? Para essa apresentação de hoje, eu dei uma revisada, uma ampliada, para a gente poder fazer um diálogo mais voltado para esse tema, né? Bem, a minha dissertação, né, tudo que eu vou falar aqui hoje, as fontes principais foram as crônicas, né, dos padres que estiveram na Amazônia no período do século XVII e as cartas jesuíticas. São basicamente essas as minhas fontes, né? Então, estão aí as imagens das principais fontes, né, que são as dos padres capuchinhos, que estiveram aqui na região de 1614 a 1616, ainda no período da colonização francesa, né, os padres Claude d'Auberville e Yves de Vries. E aí tem a crônica do padre João Felipe Bettendorf, né, que foi um padre jesuíta que chegou por aqui em 1661, ficou até 1698, e aí ele também deixou essa crônica bem robusta.
E nós temos as cartas do Padre Vieira, que eles têm um período mais curto, de 1652 a 1661 na Amazônia, e nesse período também ele escreveu bastante cartas. Então, as fontes principais são essas. E para começar nessa reflexão, eu coloquei uma frase do professor Mauro Coelho, né, que é um dos estudiosos também do período aqui na Amazônia. Ele diz que no século XVII as relações das populações indígenas com a floresta, com o rio, com a coleta e com a pesca conformavam o sistema de sustentação dos grupos tribais da Amazônia. Então, neste sistema se concentravam os saberes próprios deste grupo, forjados no cotidiano e que mediavam essas relações. Então, a gente percebe que nesse contexto, né, da Amazônia, nesse período, os saberes eram realmente um ponto-chave dos relacionamentos aí, né? Era um fio condutor mesmo dos relacionamentos que eram formados nesse período. A resposta à domesticação da Amazônia residia no saber do índio, o saber cuja apropriação pelo conquistador exigia mediação linguística e sínteses culturais, ou seja, estratégias construídas pelo sujeito da colonização para se revelar ao indígena e obter ganhos decorrentes dessa revelação. Essa frase já é do professor Geraldo Coelho, também pesquisador um pouco desse período, né? Então, o saber do indígena ele foi central nesse período, né? E, então, a gente vai falar um pouco sobre alguns que eu fui identificando nessa minha dissertação, voltada mais para a infância, né, mais para as crianças, mas que a gente acaba vendo de uma forma mais geral também. Então, nessa minha dissertação, eu trabalho com essa ideia de saberes culturais, né, que são saberes construídos nas práticas sociais cotidianas dos sujeitos em suas experiências religiosas, festivas ou no trabalho. São saberes que eram forjados nos relacionamentos cotidianos, né, essa definição da professora Maria Bethânia Albuquerque e do Márcio Barrada Souza, e que estudam também esse tema aqui. Porque o meu trabalho está muito voltado para os saberes do cotidiano, para os saberes que se davam nas relações perpassadas pelas experiências mesmo religiosas, festivas, do trabalho, de todas as experiências do cotidiano. Então, já começamos a falar de alguns desses saberes que foram emergindo aí à medida que a gente foi verificando as fontes, né? Então, o que ficou bem, um dos saberes que se destacam, né? O saber da música, porque é um saber que está presente em diversos momentos da vida dos tupinambás, como cerimônias de nascimento, rituais fúnebres, antropofágicos, reuniões políticas, fabricação de cauim, entre outros. Além disso, circulava entre os indígenas e europeus e se configurando como um código de comunicação comum entre ambos. A música ela vai ter um papel muito importante, sendo um saber que realmente interliga as relações, né? Principalmente quando os jesuítas começam a fazer o seu trabalho de catequização, de aproximação, não conseguem fazer esse trabalho sem utilizar a música mesmo, como um fio condutor, como uma forma de se relacionar mesmo, né? E esse saber ele não é um saber que é trazido, é um saber que ele já existe, ele já é construído nas relações dos próprios indígenas, né? Um exemplo disso é um que o professor, o padre Bettendorf deixa registrado na sua crônica, né? Ele diz que ao fim da doutrina saíam com todo o auditório encomendar as almas pela aldeia, entoando os meninos em alta voz a doutrina cristã, com a cruz alçada, e respondendo todos assim, índios como índias, uniformemente a tudo. Então já a cantoria já estava interligada ali no relacionamento entre eles, né? A partir do momento em que também era algo importante para os indígenas. Um outro exemplo que eu trouxe aqui do texto, que foi bem interessante, que é a pacificação dos povos que habitavam a Ilha Grande, né, que é a Ilha do Marajó, a Ilha de Joanes, foi realizada ao som de trombetas, buzinas, tambores e outros instrumentos acompanhados de um grito contínuo de infinitas vozes, com que toda aquela multidão de gente declarava sua alegria, entendendo-se este geral conceito, a todas posto que eram de muito diferentes línguas. Eu trouxe esse exemplo aqui porque num dos registros do padre Bettendorf, ele conta, né, um momento em que seriam os índios mais bravos, vamos dizer assim, que habitavam a Ilha de Joanes, e houve todo um trabalho do padre Vieira para ir lá e se relacionar com eles, e eles conseguiram fazer o que eles chamam aí, né, o que eu estou chamando de pacificação,
e foi uma festa no final, né? E aí ele destaca, né, os instrumentos musicais que também eram utilizados, né? Trombetas, buzinas, tambores, que eram instrumentos próprios deles mesmos, né? Que estavam ali naquele momento. Outro exemplo que ele coloca, que eu achei bem interessante, ele diz assim: vendo eu que levava em nossa companhia um índio por nome Tomás, trombeteiro, mandei-lhe tocar as trombetas, virada para a banda de um outeiro, para com a agradável correspondência do eco que aí havia, passarmos a noite com algum alívio, ou ao menos com menos moléstia, pelo divertimento que causou, né? É uma cena interessante em que ele conta que estava muito mosquito atacando eles e aí eles colocam, né, o papel da música, né? E aí é do próprio índio que é o trombeteiro, que toca a trombeta ali. Então é um saber que vai se relacionar o tempo todo ali com eles, né? E aí eu destaco também a questão dos próprios instrumentos musicais, né? Eu me valho do trabalho do professor Marcos Roller, que é da área de música, e ele coloca, né, que pode-se supor que as gaitas mencionadas nos textos jesuíticos eram flautas de construção mais rústica e que seu uso atual no norte e nordeste do Brasil tem a origem provável na atuação dos jesuítas no período colonial. Eram feitas geralmente de bambu ou mesmo de ossos de animais ou humanos, como no caso relatado por Bettendorf, em que os tapuis aproveitavam uma canela do padre Bernardo Gomes para dela fazer uma gaita. Então, o professor Marcos Roller cita vários instrumentos musicais que também estão citados ali nas crônicas, né? A gente vê, faz esse levantamento de instrumentos, charamelas, buzinas, tambores, que eram instrumentos já utilizados pelos próprios indígenas, né? E aí eles fabricavam seus instrumentos. As flautas, né, que seriam uma espécie de gaita, na verdade eles chamavam de gaita, seriam uma espécie de flautas, que até da canela de uma pessoa eles utilizavam para fazer, até com ossos eles faziam, né? Então era uma produção deles ali. As buzinas, por sua vez, são denominações dadas pelos portugueses aos instrumentos de sopro indígenas. Em uma de suas cartas, Vieira relata que em seu contato com os engaíbas foi recebido pelos seus principais ao som de buzinas. Os padres também utilizavam apetrecho para comunicar-se entre si durante suas viagens pelos rios da Amazônia. Eram instrumentos que os próprios indígenas já desenvolviam e que instrumentos de sopro que os padres também utilizavam, né? E eles acabavam também adaptando para si. Bem, aí esse foi um panorama dessa parte da música, né? Destacando esse tipo de saber. Um outro saber que está ligado com esse também é o da dança, né? Aí a gente vai buscar lá no Padre Abbeville uns registros que ele coloca, né? Que ele diz que o primeiro e o principal exercício dos maranhenses era a dança. Então ele relata, ele destaca muito que eles não passavam um dia só sem que eles dançassem. Inclusive, por isso mesmo que esse costume, né, esse saber dos indígenas, ele acabou sendo também absorvido pelos padres, né, sendo trazido para os rituais criados, né, por eles, porque eram algo inerente ali, que eles não tinham como não fingir que não existia, né, ignorar. Então, era um saber também marcante ali naquele momento, naquela cultura, né, no século XVII. E aí ele faz um relato, né, de um momento de uma dança que ele viu, que ele diz que fazem um círculo juntos uns aos outros, sem se tocarem e nem mudar de lugar. Quando dançam, trazem os braços pendentes e às vezes a mão direita nas costas e somente movem a perna e o pé direito. Às vezes aproximam-se um dos outros, depois voltam para trás, sempre batendo com o pé no chão e após de darem 3 ou 4 voltas, com tal ou qual compasso, regressa ao teu lugar. É interessante esse relato porque através dele a gente percebe que é algo que chamou a atenção do cronista, né? Ele fez questão de detalhar, subentende-se que é algo que ele não estava acostumado a ver, né? Não eram como as danças que ele viu na Europa, obviamente, e por isso ele faz questão de destacar, né? de registrar, de detalhar assim essa característica, essa forma de dançar dos indígenas. E outros relatos, né, que falam sobre que é um pouco misturado a dança e a música, né, alguns trechos que eu trouxe do Bettendorf. Ele diz lá, num determinado momento, né, que aí estivemos esperando as águas vivas e com elas fomos até o Dedo dos Tupinambás, onde assistiu o padre Francisco Veloso, que nos recebeu com muitas danças de meninos, que nos vieram acompanhar para a igreja e depois para casa. Quer dizer, aqui já está tratando de danças que os padres
já os meninos que frequentavam a catequese, né, os indígenas, já faziam, mas a gente já vai supor que essas danças também são absorvidas com o que eles aprendiam dos próprios pais, né? A gente vai ver aqui um intercâmbio cultural mesmo, ou um aproveitamento, né, do que eles estavam aprendendo ali. Em outro trecho, o autor relata que os meninos receberam o Padre Francisco com muitas festas e bailes. No Tapajós, o próprio Bettendorf se deparou com uma procissão de índios que incluía homens, mulheres e crianças que iam beber e fazer suas danças, que chamavam poracês no terreiro do diabo. Então, esse costume era muito forte, né? E eles sempre fizeram questão de registrar, porque é algo que realmente saltava aos olhos dos cronistas, né? E aí a gente já vai passar por um outro tipo de saberes, que seriam saberes mais práticos, né? Que eles observavam e que tudo eles também destacavam nas suas crônicas, né? Então, aqui tem um trecho em que o Evrox, ele destacou a pesca como uma atividade presente no cotidiano dos meninos da faixa etária de 8 a 15 anos, ressaltando que não se lhes manda fazer isso, porém o fazem por instinto próprio, como dever da sua idade. O Capuchin esclarece que, além da pesca, nessa idade os meninos também começavam a caçar aves, todavia, a competência deles na captura de peixes utilizando flechas ou de mariscos utilizando redes foi o que mais chamou a atenção do cronista. Essa faixa etária aí, né, o cronista também destaca que é uma faixa etária em que eles estão aprendendo ou copiando tudo que os pais fazem, para que eles vão, como se eles vão assumir a função, essa função, né, no grupo social indígena onde eles estão. E aí ele destaca, né, eu acho interessante essa frase quando ele fala que não se manda fazer. E é algo que eu trabalho também na minha dissertação, como eles aprendem pela observação, pela repetição. E é um saber que ele é passado não por simbiose, mas por observação mesmo, né? As crianças já começam a desenvolver essa habilidade, né? E, inclusive, essa é uma habilidade que é muito também aproveitada pelos colonizadores, né? Porque até para isso, como eu peguei aquele texto no início lá dos professores, né? Do Mauro Coelho e do professor Geraldo Coelho, para destacar a necessidade que os colonizadores tinham desses saberes, né, dessas habilidades que esses indígenas desenvolviam. E nesse caso da pesca, desde criança, né, aliás, todos eles, é uma das coisas que eu observo, né, na dissertação, desde criança eles começam a desenvolver e a trabalhar esses saberes. Que eles são passados, né, eles aprendem esses saberes de várias formas, né, através da observação, da repetição e também pela memória, né, pelo que eles vão observando ali, e aprendendo e ouvindo dos mais velhos. O artesanato é algo também que se destaca nas crônicas, né? Sendo que a gente observa uma diferença de gênero, porque aos homens cabia a feitura de balais e vasilhas de folhas de palma, bem como carapuças e capas de penas de pássaros, atividade que tinha sua aprendizagem lastreada na infância. Já as mulheres, elas tinham uma responsabilidade maior de fazer os potes e vasilhas de cerâmicas que eram essenciais nos cotidianos. Os potes eram utilizados especialmente para armazenar o cauim e as vasilhas tinham diversos formatos servindo de panelas, copos e pratos. Aí eu fui buscar já no Jean de Delery, né, que considerou a qualidade das cerâmicas que ele viu superior às fabricadas na França, né, um destaque que ele coloca. Destacou várias cores, motivos, frisando que nunca haviam duas pinturas iguais, pois as pinturas não utilizavam modelos, mas sim sua imaginação. A fabricação das vasilhas era um momento de expressão feminina em que elas poderiam exibir suas habilidades artísticas, considerado uma tarefa tão relevante entre os indígenas que as meninas, conforme sua capacidade, se divertiam amassando o barro que usavam para fazer seus pequenos potes e panelas. Então, desde a infância também, a brincadeira da menina era já começar a amassar potes de barro, né, amassar o barro, para poder já aprender, já desenvolver essa habilidade de fazer esses pequenos potes e panelas, né? E quanto aos motivos, né, até hoje a gente tem aí a cerâmica marajoara que vem desde lá, né? Realmente são motivos que não tem um padrão, né? Era uma coisa feita pela imaginação mesmo. Outra habilidade, outro saber importante era a tecelagem, né? A habilidade de tecer fios de algodão foi salientada por Bettendorf ao observar o trabalho das índias jurunas às margens do rio Xingu. É interessante o que ele conta, né? Ele diz que ao observá-las fazendo isso,
ele dizia que elas faziam um notável artifício de limpeza e o fio ficava fino como o cabelo da cabeça. E o ofício de tecelagem já fazia parte da tradição dos índios amazônicos, pois no início do século XVII, o padre Capuchinho registrou que eles teciam seus leitos e trabalhavam em lã tão perfeitamente como os franceses, né? O padrão deles era o padrão, vamos dizer assim, né? E o que é interessante observar é que o Bettendorf, que ele já chega depois, ele relata isso, que ele viu depois, né, quase 50 anos depois, que os capuchinhos estavam, e continua a mesma observação. Então já é algo que vem mesmo do saber que vem sendo desenvolvido ali por aquele grupo. Quero já ouvir seu recado aqui, tá? E aí vamos falar um pouquinho rapidamente sobre os ofícios mecânicos, a gente está quase acabando. Que é uma observação também que é feita pelo padre João Daniel, que já é do século XVII, essa observação dele, porque é no século XVII que são desenvolvidas oficinas mecânicas, né? Mas o que é interessante trazer aqui é que ele observa a habilidade e a facilidade dos indígenas em aprender. E hoje, até hoje a gente tem esculturas que estão hoje no Museu de Arte Sacra, fabricadas desde esse período aí pelos próprios indígenas. Ele ressalta que eles têm muita habilidade, que eles, no finalzinho desse texto ele fala, né, que tem capacidade, tem tal fantasia que para imitarem qualquer artefato basta mostrar no original ou cópia e a imitam com tal magistério ao depois faz equivocar qual seria o original e qual a cópia. E aí os ofícios mecânicos eles vão se desenvolver bastante ainda no século XVII, né? Apesar de eu estar mais focado no século XVIII, apesar de eu estar aqui mais focado no século XVII, mas é porque as oficinas elas vão se destacar no século XVII, mas essas habilidades deles provavelmente já existiam antes, né? Eles não tinham esse aprendizado desenvolvido ali antes. E aí eu só destaco também a questão das beberagens, né? Que através do trabalho da professora Maria Betânia Albuquerque, ela destaca as beberagens também como um saber, como uma forma de transmissão de valores, né? O que ela diz, né? Que essas beberagens eram práticas indígenas, educativas ou instâncias de sociabilidade fundamentais na estruturação da vida cotidiana dos Tupinambá. Elas permitiam a criação de vínculos essenciais à reprodução cultural dos grupos, atuando por isso como fator significativo na constituição de identidades étnicas, sociais, culturais e religiosas. Por isso os considera mediadores culturais pelos quais valores como força, coragem e valentia eram transmitidos. Então, aí a coragem, só para destacar, né? Não vamos ler porque o tempo já está escasso. Um ritual de passagem, que era da perfuração do lábio inferior da criança, e que isso acontecia na faixa de 4 a 6 anos, e que é o que eles se destacam. Eles eram, né? Pegavam o chifrinho lá e faziam o furo, ou um chifrinho, ou um osso, fazia o furo e a criança não podia chorar. Se ela chorasse, significava que ela não ia ser um valente. Então era um momento importante, e era um momento que ele era perpassado pelas beberagens, né, das bebidas fabricadas por eles mesmos. Então, só para a gente finalizar, né, o processo de transmissão de saberes culturais entre os indígenas da Amazônia do século XVII ocorreu principalmente por meio de rituais cotidianos e do contato com o europeu. Os saberes do cotidiano podem ser considerados como mecanismos que contribuem para a interpretação de uma sociedade e, ao mesmo tempo, se configuram como elementos constitutivos da identidade de seus membros. Coragem, música, artesanato, tecelagem, ofício mecânico são alguns saberes identificados entre os indígenas amazônicos do século XVII, os quais apontam sua identidade e habilidade construída e reconstruída na relação com o estrangeiro. Então é isso, muito obrigada pela atenção. Obrigada, Jane. Depois a gente passa para as perguntas, ok? Está escutando. Eu acho que se virar o computador, ela consegue visualizar a mesa, né? Consegue, Jane? Sim, estou te vendo. Ótimo. Então, vou... Tudo bem aí, Kelly? Tá.
ela acho que consegue nos visualizar ainda, mas se você não fica muito tempo, Kelly, cai a ligação, tá? Ok, obrigada. Pronto. Então, passo agora a palavra para o professor Karl Arens. Tá funcionando. Então, boa noite a todos e a todas. Então, fico contente de estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite que a professora Thais fez faz uns meses já, não é? Então, foi muito gentil. E depois também o contato e as orientações da Kelly e também da Cristiane. Então, agradeço muito. Estou muito feliz de estar aqui. Eu vou dar, de uma certa forma, continuidade à temática da Jane. A gente não se combinou, mas uma coisa dá muito certo. E vocês vão ver, eu também vou ficar muito com o Bettendorf. Quem estuda a Amazônia, século XVI, sem dúvida, sempre vai falar do Bettendorf. É uma crônica de 700 páginas, então é uma coisa bem, bem grossa. Hoje de manhã alguém falou que Vieira é um homem do século XVII, o Bettendorf também, né? Eles inclusive se conheciam e podemos até dizer que Bettendorf era o sucessor do Vieira. Mas devido a uma historiografia bastante nacionalista, como era de costume até os anos 60, então ele foi sistematicamente negligenciado e desde os anos 90 aí se fala muito desse Bettendorf. Mas vamos lá. Eu gostaria de começar com uma imagem, porque se a gente vai falar de saberes indígenas, não precisamos nos reportar somente ao passado, o que muitas vezes fazemos. Ainda hoje, isso é uma foto das ruas de Belém, nesses dias, onde, vocês sabem, tem presidentes, chefes de Estado de vários países da Panamazônia, que são 9 países, que estão lá para iniciar uma série que chama Diálogos Amazônicos. É claro, a questão é a proteção do meio ambiente. E nesse contexto, os povos indígenas estão também se organizando, estão dizendo, olha, nós também estamos aqui, nós não fomos convidados, isso é a grande queixa, e estão, digamos, justamente fazendo protestos em que eles estão reivindicando os seus direitos, sobretudo à terra, seus costumes e também ao reconhecimento de seus saberes, né? Então, só queria trazer isso presente. Isso ainda inseri ontem à noite, porque eu achei oportuno devido aos eventos de Belém. Então, a minha fala vai ser basicamente essa aqui. São sumamente tenazes, misteriosos. É uma citação do padre João Daniel, do qual a Jane já falou e do qual eu vou falar um pouco mais. É um pouquinho, digamos, a opinião que ele tem. E reflete esta afirmação, são sumamente tenazes e teimosos e misteriosos, a complexa relação entre indígenas e missionários na Amazônia, claro, também em outras partes do Brasil, mas na Amazônia sobretudo, porque é o único lugar do Brasil onde, sem dúvida, até todo o tempo colonial, imperial, digamos, os indígenas eram, digamos, o grande contingente de mão de obra e a grande maioria da população. Então,
Pois não, pode. Vamos nos situar. Alguma coisa já foi que a Jane já falou. Eu sempre acho isso importante quando a gente fala num lugar fora da Amazônia. Não, estamos falando, no fundo, de uma outra colônia. Estamos falando do Estado do Maranhão e Grão-Pará. Por sinal, se chamava primeiro Estado do Maranhão, depois Estado do Maranhão e Grão-Pará, e mais tarde Estado do Grão-Pará e Maranhão, que existia de 1621, quando ele foi fundado, quer dizer, 5 anos após o início da colonização, e até 1772, não havia só a reforma da Universidade de Coimbra, naquele ano também o Estado, praticamente, ele não foi dissolvido, não temos um ato de dissolução. Não foi mais nomeado um governador e ficou depois uma colônia, digamos, mais unificada. Mas isso é nítido, eu insisto um pouco nisso, porque muitas leis, como o Diretório dos Índios, outras leis foram especificamente só para aquela colônia. De vez em quando, algumas leis do Estado do Brasil foram aplicadas, lá vice-versa. Então, só para... Claro, corresponde mais ou menos à Amazônia brasileira atual. Os povos indígenas é grande parte do tronco linguístico tupi-guarani, daí também muitas semelhanças com a área das missões, das quais o professor Eduardo vai falar, mas também havia outras macroculturas que foram geralmente chamadas de Nhengaíbas, dos quais a Jane já falou. É um nome genérico, é um exônimo. Nhengaíba é o contrário de Nhengatu. Nhengatu é fala boa, que é o nome para a língua geral da Amazônia, né? Nhengaíba é fala ruim, quer dizer, a gente não consegue entender eles, então tudo é ruim. Como também Paraíba é rio ruim, né? Não navegável, quer dizer, Paranaíba e Paracatu é rio bom. Bom, a missão, eu vou falar, os padres, os quais a Jane já falou, eu também, são da missão do Maranhão, esse é o nome, o tempo inteiro. A partir de 1727 era a vice-província, que era a circunscrição administrativa da Companhia de Jesus na Amazônia Portuguesa, portanto, diferente da província do Brasil. E havia, às vezes, tensões entre eles. Né? Muitas vezes, os jesuítas da Amazônia dizem, olha, é melhor nós ficarmos muito mais em ligação com o pessoal de Portugal, porque era mais fácil de ficar em Portugal do que até hoje em dia de avião, a gente é mais rapidamente em Belém do que em Porto Alegre. Não, é verdade. Então, do que com o Brasil. A rede de missões, fundada pelos jesuítas, sobretudo por iniciativa do padre Antônio Oliveira, deteve de 1755 até 1755, com algumas interrupções, uma expressiva autonomia, concentrando o principal contingente de mão de obra para o empreendimento colonial, quer dizer, os indígenas. Então, lá, esse sistema de aldeamentos, de missões, funcionou mesmo toda a época colonial. Enquanto aqui no estado do Brasil, isso já, de uma certa forma, diminuiu, digamos assim. Só para ter uma ideia, estamos falando aqui do espaço ibérico, isso é um mapa do mundo hispânico, do Samuel Fritz, que era missionário jesuíta da Boêmia, que é hoje na República Tcheca, que fez esse mapa. Ele também veio do Quito até a Amazônia, e a gente vê aqui, bom, se a gente vai mais de perto, digamos, tem as missões jesuíticas, que são os principais estabelecimentos coloniais no Vale do Amazonas. Havia poucas cidades, vilas ainda, e muitas missões vão se tornar depois vilas, né? E por isso temos a curiosidade na Amazônia, no fundo temos uma topografia portuguesa que substituía a indígena era das missões, e depois a toponomia portuguesa das vilas. Bom, para iniciar, quando em 1603 o capuchinho francês Yves Devreux, da qual a Jane já falou, missionário na ilha de São Luís do Maranhão, se orgulhava diante do Caraíba, quer dizer, do pajé, Tupinambá, Pacamão, de os cristãos serem lavados no sangue de Deus para a sua salvação. Este índio respondeu: então é necessário correr muito sangue do corpo de Cristo, e que esse sangue seja guardado com todo cuidado para poder lavar tanta gente. Mais de 6 décadas depois, em 1679, quando o jesuíta luxemburguês João Felipe Bettendorf, reitor do Colégio de São Luís, então, tentou convencer um principal dos Tremembé. Aliás, muitos indígenas que a gente viu naquela foto são do povo Tembé, Teneteara, hoje, que são dessa etnia. Tremembé, reputado de ser muito reticente, até hoje, por sinal, num bom sentido,
sobre as vantagens do céu, num sentido teológico, este chefe lhe respondeu. Tem a frase em Nhengatu, Nikate Ibaka e Binha de Catu, e quer dizer, o céu não presta para nada, só a terra sim, esta é boa. Para o índio, claro, ele não, o céu, num sentido abstrato, paraíso, não tinha dizer nada. Para ele, depois a conversa continua. O padre quer dizer, por quê? Não, do céu só cai chuva. A planta, o alimento vem da terra, por isso a terra é boa, né? Então, com isso quer dizer, agora a gente vê aqui que os indígenas, para nós, do século XXI, deram respostas completamente racionais e bem de acordo com o nosso raciocínio, né? E a gente percebe aqui, eles tiveram problemas, como nós temos muitas vezes hoje também, ou de novo, de uma certa forma, com esse pensamento abstrato, teológico, que é coisa de outro mundo. Para os padres, as respostas aqui eram uma insolência, né? Às vezes uma prova para irracionalidade. Para nós hoje a gente vê justamente o quão racionais eram os indígenas, né? Bom, mas de certa forma os jesuítas, interessante, eles eram imbuídos tanto do pensamento neo-escolástico, que atribui uma noção mínima, já falamos isso hoje à tarde, do divino a todos os povos, quanto também na reflexão humanista acerca do homem natural. Os religiosos partiram de uma recuperabilidade potencial dos indígenas, considerados como desviados de sua condição humana verdadeira. É aquela jogada que a gente já ouvimos hoje na fala do Mateus, né? Justamente que eles agiam por ignorância, não sabiam que não sabiam, supostamente. E justamente as práticas idolátricas e o comportamento inconstante seriam justamente a razão por essa inconstância, e a ação evangelizadora, portanto, se tentou fazer através justamente de um trabalho intenso para resgatar o selvagem de sua vida desordenada, através também de um sistema de avaliação. Nós praticamente não... Pois não, pode tocar. Nós praticamente não temos, diferente do Brasil ou das missões do Paraguai, nós não temos praticamente nenhum desenho. Isso aqui é do século XVIII, também da parte hispânica, é das missões de Maynas, que fica hoje no Rio Solimões. Talvez fique hoje em território brasileiro, né? Foi um missionário austríaco, Francisco Xavier Weigel, que fez isso. E a gente vê bem aqui, digamos, dá para ver aqui, à esquerda é a aldeia, e como eles queriam, digamos, justamente botar os índios num mundo ordenado, então também a aldeia é bem ordenada. A gente vê a praça, a igreja, em fileira bem geométrica nas casas. A gente conhece isso também de outras missões. Mas era essa conta, a selva é desordem, caos. O aldeamento já é, digamos, um lugar de ordem, um lugar cristão. Por isso também o padre Beto uma vez fica escandalizado, diz: cheguei numa aldeia, tinha muito pagão lá. Não pode ser. Tipo, quer dizer, o espaço é sagrado e lá só pode ver cristão. A gente vê aqui os trabalhos, e isso é uma alusão já aos saberes dos indígenas. O que a Jane já falou, o quanto, digamos, os saberes indígenas de plantar, de fazer lá, eles estão certamente fazendo aqui, talvez até preparando farinha, lá estão aparentemente também grelhando peixe, tem alguns pescando lá, então o conhecimento indígena é muito presente. Bom, eu vou agora falar rapidamente, eu tenho várias citações aqui, desculpem, mas às vezes são cenários bem interessantes, do padre João Felipe Bettendorf e do padre João Daniel, que são justamente dois cronistas importantes. João Daniel, já falei, crônica de 700 páginas, e maior ainda, 7 tratados em 2 volumes, já foram publicados, do padre João Daniel, do século XVIII. Então, essas 2 crônicas, quem quiser falar alguma coisa da Amazônia no século XVII, XVIII, XVI, XVII, basta só ver estas crônicas. O padre Bettendorf tem uma coisa muito interessante, eu falei agora no início da questão da relação muito complexa. Então, ele traz uma primeira cena bastante interessante que mostra, digamos, o quanto os jesuítas tentaram justamente lidar com os indígenas. Para mim, eu não preparei um texto, estou falando aqui livremente, então, mas
caso o texto um dia pode ser publicado. Então, eu falo lá, por exemplo, da Cristina Pompa, que fala do conceito de encontro-choque. Há um encontro, mas às vezes também a gente percebe que a coisa não se encaixa muito bem. A Paula Monteiro, com seu conceito de mediação cultural, quer dizer, representantes dos universos culturais, vão tentar de criar um código compartilhado em comum, mas a gente não sabe o que cada um desses dois vai pensar com esse código. Como exemplo, a palavra Tupã para Deus. Os jesuítas certamente, Tupã é Deus, então aquele bom pai, sei lá o quê. Para os índios, Tupã certamente usaram a mesma palavra, mas ficou talvez aquela ideia ainda, o trovão, a divindade ligada ao trovão, que dá medo. Então, é difícil usar Tupã para dar a imagem de um Deus que é pai, que é misericordioso. Então, porque a assimetria fica de uma certa forma, o desentendimento, mas embora haja um código compartilhado. E gosto muito, isso é um conceito mais importante, que é a ortoprática. Do Nicola Caspar, é como um cientista da religião da Itália, inclusive a Cristina Pompa, o Adoni Agnolin são muito ligados a ele. Ele trabalhou sobre os jesuítas no Canadá. Então ele diz, olha, nas crônicas a gente percebe o jesuíta, na sua escrita, tem que insistir que ele conseguiu aplicar a ortodoxia. Sim, todo mundo foi batizado, todo mundo vai se confessar, todo mundo vai à missa, tá, então a ortodoxia está lá. Mas as entrelinhas, a gente vê que muitas vezes eles não conseguem manter essa ortodoxia e ela vira ortoprática. O padre dá um jeito para dizer agora, admite assim a meio termo, não deu muito certo. Ele se mostra às vezes muito prático, porque ele vê diante do saber, do raciocínio, do agenciamento dos indígenas, ele não conseguiu, digamos, muitas vezes implantar, digamos, inculcar os seus pensamentos. Talvez essa cena aqui muito interessante, que a gente vê isso, é bem no início. O Bettendorf tem poucos meses na Amazônia, então ele dá aulas. Os de vocês que são da área de educação, este aqui é a única fonte que nós temos até agora de uma escola indígena, não, pode voltar ainda, de uma escola indígena na Amazônia portuguesa, a única. Então, lá ele diz assim, dei-me belamente com o padre Francisco da Veiga, tomando a mim conta a doutrina de cada dia e a classe dos mesmos para ensiná-los a ler e escrever. Juntaram-se muitos discípulos e entre eles o capitão Jacaré. E são esses hoje os mais autorizados e velhos da aldeia. Esse aqui é de 1661, ele escreveu isso 30 anos depois. Quer dizer, ele faz questão que os meus discípulos, que eram lideranças. E porque por falta de livros, tinta e papel não deixassem de aprender, mandei fazer tinta de carvão e sumo de algumas ervas, genipapo provavelmente, e com ela escrevia em as folhas grandes de pacobeira, pacova, ou pacobeira banana, né? Começando, que não é banana, banana é muito recente. E para lhes facilitar, tudo lhes pus um pauzinho na mão, por pena, e os ensinei a formar e conhecer as letras, assim grandes como pequenas, no pó e na areia das praias, com que gostaram tanto que enchiam a aldeia e as praias de letras. Por isso coloquei aqui, aldeia e as praias cheias de letras. Com que, ficando aldeia e praias alastradas todas. Todo o alfabeto estava lá, né? Mas como os mistérios da nossa Santa Fé são os que devem saber e ensinar antes de tudo mais, em eles também os exercitava em um fim da classe. E com isso, já também eu aprendendo a língua da terra, cuja gramática já tinha trasladado em latim. É verdade, em Lisboa ele fez isso, estando ainda em Portugal e mandando para a minha província, que é a província galo-belga, hoje a Bélgica é de língua francesa e Luxemburgo, para que aprendessem por ela. Bom, não interessa que a gente vê duas coisas aqui. O padre, digamos assim, aprende com os indígenas a língua, com os meninos ainda. Mais tarde ele diz isso. E é muito raro um missionário, digamos, assumir o papel de aprendiz. Ele faz isso aqui. É um tom pouco jocoso, porque, claro, é uma cena bem interessante. Aparentemente, ele se deu bem com eles.
Mas o que é muito importante também aqui, que ele diz aqui que ele conseguiu também, de uma certa forma, atrelar ou formar, diz ele, a liderança. Mas essas lideranças, muitas vezes mais tarde, são aqueles que mais, digamos, insistem, digamos, numa argumentação bem indígena, e às vezes são, digamos, que desafiam os índios, como ele chama aqui, e esse, com certeza, esse velhinho Jacaré, o capitão Jacaré, que era um índio, não esteve lá por curiosidade, certamente ele também queria conhecer os métodos dos brancos, digamos assim, para ele também, para tirar certo proveito mais adiante. Esse é um monumento na cidade de Santarém, que considera ele como seu fundador, o que não é, evidentemente, já havia uma aldeia antes. Pode continuar, por favor. Bom, isso vou pular, é bem interessante. A gente vê aqui um completo desencontro. Em Itapuitapera, que é hoje Alcântara, no Maranhão, então lá ele vivencia uma cerimônia, aliás, um trabalho de um pajé em pleno aldeamento. E depois ele fica muito escandalizado porque falaram para ele que os pajés estavam lá embaixo, né? A terceira linha embaixo, que estavam ofertando o pão como se fosse uma hóstia, disseram que suas cerimônias trariam a salvação, que falaram com seus gênios, quer dizer, com seus encantados, da mesma forma como eles falavam durante cada uma das danças. Então, de uma certa forma, há aqui uma ressignificação, quer dizer, pajés indígenas incorporam fórmulas, gestos da missa católica, e isso incomoda ao Bettendorf, digamos, enormemente. Ele depois tem aí pega, digamos, com eles. Quase 100 anos depois, a gente vê esse encontro-choque continua. É desilusão do padre João Daniel. Então, diferente daquilo que nós podemos achar uma visão positiva do índio maleável, do Antônio Vieira, do início, a gente pode dizer agora, então eles certamente vão conhecer cada vez mais os índios. Aparentemente que não. Eles ficam cada vez mais, digamos, o mais que também elogiam a habilidade dos índios para se fazer, eles não conseguem, digamos, entrar no universo dos indígenas. E o João Daniel é um desses exemplos. Claro, ele também faz atenção. Ele diz, temos sempre que começar na estaca zero. Chega uma epidemia, todo mundo morre. Aí tem que encher de novo o aldeamento. Então, por isso, não há também uma continuidade já demográfica, é o problema. Aqui também ele fala justamente o nosso... Já estou terminando. O João Daniel diz aqui, precisa de especial indústria, zelo, né, para viver com os índios. Ele diz que é difícil. Ele diz, mais que o Vieira diz que os padres devem ter um comportamento paternal, isso não vai adiantar. É só no pau mesmo, dizem mesmo assim, é o pau mais do que a retórica, né? O castigo mais do que o disfarce. Então, ele parece bastante rígido. E só quero, vejam só, pode continuar. Vejam só mais uma, por favor. Só aquela citação à direita também vale a pena dizer, e no final ele chega a essa conclusão. São sumamente tenazes e misteriosos nos seus segredos, os indígenas. Né? De sorte que quando eles veem algum branco desejoso de saber deles alguma coisa útil e proveitosa, por mais mimos, afagos e promessas que eles façam, não lhe tiram do bucho, respondendo sempre, Nietzsche che a qual eu não sei, ou sé, quem sabe, e em ele se metendo nesse muito usual caneiro, quer dizer, canto o sé, não atirá-los dele, senão a pau, e ainda de modo ordinário, não aproveita, ainda que os matem. Quando não querem, não falam, nada adianta, né? Então, ele mais adiante vai dizer também, e esse se deu todo o nome, eles não só estão praticando lá nas selvas, mas também aqui nos aldeamentos. Deu todo o nome quer dizer as suas tradições. Mas eu quero defender o padre João Daniel, ele não fala tão negativo, ele também, novamente, ele também elogia as habilidades dos indígenas que fazem cuias como porcelana
são os melhores remeiros e tudo isso, e sabem fazer canoas muito bem apropriadas, e trabalha muito, mas não entrou no mundo deles. Vou pular aqui, vejam só aqui o segundo parágrafo, talvez. Então, seja como for, as doutrinas, os sacramentos não substituíram curas e adivinhações, as procissões e ladainhas não erradicaram as contínuas beberrões e danças, entre aspas. As novas ferramentas e técnicas não extinguiram as antigas práticas econômicas de caráter comunitário. Os conselhos racionais recebidos na confissão não diminuíram o medo do assobio de presságio do acauã, que é uma ave lá, quando ele canta, o pessoal diz que é um presságio. Aqui tem isso também. Tá. E onde eu estava? Aqui. As cerimônias para marcar a iniciação dos curumins, os meninos, e a primeira menstruação das meninas coiantãs mantiveram-se ao lado das procissões e festejos dos padroeiros. Os padres, às vezes, sabem que eles fazem esses ritos de iniciação, mas eles sempre dizem, os índios escondem, mas eles fazem eles isso. Enfim, o trabalho de cura do pajé não foi tão procurado quanto a bênção do pato. Então, é um mundo, digamos, não vou dizer misto, não é isso a palavra, mas a Dona Adeline fala de uma mitologia paralela que há ali. E agora, só 3 fotos para terminar. Tudo isso deixou vestígios, né? Isso também me interessa. Isso é o Colégio Santo Alexandre, em Belém. Morei bem perto desse prédio, gosto muito. Hoje é o Museu de Arte Sacra. A gente vê também aqui claro, parece um prédio daqui um pouquinho, mas é mais truncado e tem alguns elementos florais que são tipicamente da Amazônia. Outra imagem muito interessante, ela falou, a Jane, da habilidade dos índios. Isso tem muita produção de trabalhos esculpidos, né? Isso foi um escultor indígena que fez. É um anjo com cara de índio, né? O famoso anjo tocheiro, como ele é chamado, que lá no museu, que é muito popular. E, de fato, havia lá uma oficina que só fazia isso. Pode continuar. E, de uma certa forma, é uma população que foi literalmente invisibilizada no século XIX, após a independência, e muito mais ainda na República, que são os chamados caboclos amazônicos ribeirinhos, a grande maioria da população, que de uma certa forma, não todos, claro, são descendentes dessa população aldeada. E hoje, isso é uma coisa, com isso quero terminar, e acho que é uma coisa muito bonita, em muitas partes da Amazônia, esses caboclos, muitas vezes chamados de mestiços, ou simplesmente como, digamos, como sendo índios desfigurados, uma coisa assim, eles reivindicam hoje sua indianidade e seus direitos. É um movimento em andamento, como a gente já viu no início, e muitas vezes isso é uma grata experiência. Eles recorrem a nós, historiadores, querendo saber, às vezes, um pouquinho mais, digamos, sobre, para poder reconectar, reatar com o passado indígena. E há, de fato, vestígios. Muito obrigado. Desculpa aí pela demora. Vou passar a palavra agora. Muito obrigada, professor Cal. Vou passar a palavra agora para o professor Eduardo Nelman. Bem, pessoal, boa noite a todos e todas. Enquanto aguardo a Kelly abrir o PowerPoint, quero de imediato agradecer o convite da Thaís para participar desse 6º colóquio internacional sobre educação e cultura na América Ibérica. Acho que eu participei do primeiro, acho que em 12, né? Então estou voltando, fico muito satisfeito. E também parabenizar pela organização, a atenção da Kelly, da Cristiane, todo o aparato que se monta para o evento. A gente sabe que não é pouca coisa. Eu preparei várias lâminas, eu vou passar várias. Tu passa para mim? Você passa, eu passo. Eu vou pedir tomar liberdade, apesar de fazer parte de uma mesa, eu vou falar em pé. Preciso estar em pé para falar, preciso que o sangue circule. Falar sentado não é a mesma coisa para mim. Então, pessoal, eu vou abordar aqui com vocês
um tema que eu procurei ajustar um pouco ao tema geral do colóquio, mas é uma temática que eu já venho trabalhando há muito tempo, que é a questão da cultura escrita nas reduções guaranis do Paraguai. Então, o título que eu coloquei é Saberes Gráficos Indígenas, e eu vou abordar 3 entradas, poderia abordar outras, mas para ficar dentro desse marco de uma história social da cultura escrita cruzada com uma história indígena, então eu vou abordar a questão da cultura escrita propriamente dita, né, como reveladora de condutas e valores de uma época, a tipografia e uma cartografia nas reduções guaranis. A próxima, por gentileza, vai ser várias. Congelou. Uai. Parou tudo. Deu tilt. Vamos lá. É que eu quero... Isso, vamos. São várias. Tá, aqui só para você se situar, nós vamos deslocar, então, geograficamente, sair da Amazônia e vamos para a região do sul da América, que seria a América Meridional, essa área entre o Rio Uruguai e o Rio Paraná, onde estavam instaladas as reduções jesuíticas do Paraguai, que começam aproximadamente em 1610. A próxima vão ser várias, tá? Aqui, mais em detalhe, aonde estão localizadas as 30, que só vão chegar a esse número no início do século XVIII. Próxima. Tá? Então, aqui, ó, a primeira questão, deixar bem claro, os índios sabiam escrever, ou melhor, aprenderam a escrever numa sociedade que só existia a comunicação através da oralidade, mas as pesquisas históricas, durante muito tempo, desconsideraram essa capacidade que os índios têm de escrever a partir do contato com os missionários no Paraguai. E a gente tem que levar em conta que, além de aprenderem a escrever no seu próprio idioma, a partir da redução gramatical, da transliteração do idioma guarani, eles também aprenderam, e alguns sabiam falar e escrever em espanhol, e alguns, inclusive, em latim. A próxima, por gentileza. Eu utilizo muito também, a partir das aproximações do trabalho do Jack Good, que trabalha com essa ideia de uma domesticação do pensamento selvagem, uma ideia que não é exatamente dele, mas que acabou se materializando uma ideia de uma razão gráfica, e mostrar como, a partir da catequese, a escrita foi uma ferramenta fundamental, como nos coloca o próprio Sérgio Gurzinski, uma forma sutil de colonização do imaginário. Diante, por favor. Bem, essa tecnologia gráfica, a escrita esteve presente, obviamente, em toda a Europa moderna, sobretudo no século de ouro, e ela vai chegar até a região do Novo Mundo, até a América. E essas reduções guaranis foram o espaço social da cultura escrita, né, da leitura e da escrita. Então a gente tem que levar em conta que, no primeiro momento, essa escrita serviu, sobretudo, para treinar os indígenas na questão da tradução de textos cristãos, né? Mas também eles acabaram inventando novos usos para o seu saber letrado. E aqui eu também trabalho muito a partir de uma ideia que é a questão da apropriação, os usos inventivos que eles fazem dessa tecnologia. Ela foi apresentada para uma finalidade, mas ela vai acabar sendo usada para outros fins. A gentileza outra. Pois bem, essa ideia da conquista espiritual que foi moldada, essa expressão pelo Antônio Ruiz de Montoya, que é um jesuíta crioulo, nascido em Lima, no Peru, ela foi fundamental, né, para construir palavras que não existiam no léxico indígena. Então, essa minha fala comunica muito com a do próprio colega, o Cal, porque existem palavras que ou foram transliteradas, outras foram criadas, mas muitas acabaram sendo até rechaçadas pelos próprios indígenas, como, por exemplo, os dias da semana, que se criou termos em Guarani, mas eles preferiam usar os termos em espanhol. A outra, por gentileza. Tá? Os catecismos e as gramáticas, aqui é um ponto importante. Como é que se dá essa alfabetização? Primeiro, já que nós estamos aqui trabalhando de um seminário que trata de cultura, não existia uma escola no sentido do espaço físico constituído enquanto tal que a gente conhece. São espaços dentro de uma redução, dentro do aldeamento, que era utilizado para o ensino. E principalmente levar em conta que esses jesuítas, quando começam o processo de ensino das letras para os indígenas, pensaram num ensino mais universalizado para toda a comunidade. Só que era impossível alfabetizar uma população que ia de 2.000 até 5.000 indivíduos. E que, portanto, muitas vezes esse ensino, na segunda, terceira geração de indígenas que já estavam reduzidos, foi feita pelos próprios nativos, pelos próprios indígenas que passam a ensinar os demais. O próximo, por gentileza. Então aqui eu coloco a imagem de um confessionário, só para vocês verem que esse é um dos primeiros contatos que esses indígenas vão ter com a sua língua escriturizada, transliterada. Insisto nisso, era uma sociedade que não tinha escrita, estava no estágio da oralidade primária, e vão entrar em contato a partir desses instrumentos da conversão, tanto os catecismos e as gramáticas, que também serviam para a instrução. Não existiam livros didáticos, e que se usava para ensinar as letras. Exatamente, catecismo e, sobretudo, os confessionários, as obras cristãs. Então, muitas vezes, a Ave Maria e o Pai Nosso eram as instruções para a alfabetização. A próxima.
Então, e dentro dessas reduções, a gente vai ver que nem todos acabaram sendo alfabetizados, sobretudo um determinado grupo, que eu vou chamar aqui de elite, sem tentar definir o que seria essa elite, mas essa elite entra em contato com esse universo letrado e ela, em geral, essas populações de uma redução tinha 2, 3, 4 mil. É na ordem de mais ou menos 10%. E essa elite tem uma divisão muito clara, por gentileza, não é homogênea essa elite. Há um grupo que vai estar vinculado à administração, sobretudo aqueles que estão ligados ao Cabildo, que é o Conselho Municipal, dos mesmos moldes das cidades hispânicas. Nós estamos falando do mundo colonial hispano-americano aqui. E estamos também aqueles vinculados à igreja, sobretudo sacristãos, músicos, copistas, os maestros de capilha. E também que essa elite, como eu estou dizendo para vocês, ela tem 3 níveis de recrutamento de participação. Por gentileza, a próxima. Tá? Um grupo que vem do próprio dizer da elite cacical, que é o primeiro a entrar na redução. Um segundo grupo, que é o grupo mais de talento, que vai estar vinculado às atividades políticas, econômicas, ao gerenciamento de uma redução. E um outro mais vinculado ao aspecto religioso, que muitos fazem parte de uma congregação, que dão apoio ao missionário, sobretudo na missa e nas atividades mais cotidianas. A próxima, por gentileza. Aqui eu trago uma lâmina da redução de São João Batista na sua estrutura do século XVIII. Tem uma celebração aqui. Por que eu trago essa lâmina? Porque esta redução é uma cidade colonial. E, sobretudo, nós estamos aqui numa cidade também que é do ciclo da mineração, ou seja, no mesmo momento que São João del Rei e as cidades congêneres mineiras estão se estruturando urbanamente, já estamos lá no Paraguai com cidades desse montante, que a gente vai chamar de uma redução, obviamente, mas que é uma cidade que tem uma praça maior, tem a igreja, cemitério, pátio dos artistas, pátio dos padres, e que principalmente ela também tem um local de acolhida para as viúvas, e que essa questão da escrita, ela se dissemina exatamente no espaço urbano. A ideia da cidade letrada do Ana Rama se entende claramente que os espaços para serem ordenados, e aqui entra o ordenamento em linha reta, o que o Cal está falando, aqui a tentativa da civilização e do ordenamento, ela vai se consubstanciar de maneira mais efetiva, é um espaço onde a escrita vai estar muito presente e que mesmo o indivíduo que não sabia ler, ele se dá conta dos poderes do escrito e é muito a prática da delegação da escrita e também da escritura. Então, isso é um aspecto bastante importante e levar em conta que esses indivíduos vão se dar conta do poder da palavra escrita através das ordens das reais cédulas que chegam até uma redução. A próxima, por gentileza. Aqui é o cabildo, a estrutura dos funcionários, que eu estou dizendo para vocês, desde corregedores, tenentes corregedores, alguacis, não vou entrar em detalhamento, mas principalmente destacar que os indivíduos mais letrados, mais hábeis com a questão da escrita, é o maiordomo, que era o administrador, sobretudo dos bens comunitários, que controlava os armazéns, e o secretário, que é o Quatiapuara, que é o escrivão por excelência. A próxima, tá? Então, entre esses indígenas, nós vamos ver que muitos mostravam uma habilidade para escrever. Eu vou depois mostrar os documentos, para ninguém achar aqui que eu estou falando de ficção. Meus colegas brincam comigo que eu invento que índio escreve, né? Pegação de pé entre colegas, né? Mas que também muitos já faziam cópias manuscritas. Então, muitas vezes se dizia que os índios eram bons na imitação, mas que não eram tanto, né, na criação. E nós vamos ver que esta prática foi bastante difundida, a ponto de ter obras com uma qualidade que a gente chega a duvidar que saiu da mão de um indivíduo, seja indígena ou europeu. A próxima. Então aqui é uma obra que vocês podem ver que ela é uma cópia feita de mão. Então ela está em espanhol, Educação Cristiana. Esta obra eu pude ter contato com ela, uma imagem que eu mesmo fiz, e ela não diz onde ela foi impressa, porque ela foi copiada à mão. Então ela é de 1713. A próxima. Uma outra, que também é cópia de mão, certo? As letras perfeitinhas, é caligrafia, essa está em Guarani, a Ave Maria, o Pai Nosso, que muitas vezes eram obras também utilizadas para o ensino. Era cartilha para a instrução alfabética. A próxima, por gentileza. Esta outra, que está em Guarani, então Quatiaporobé, Maranguatu, que é uma obra também toda em Guarani, utilizada para o ensino. Outra, por gentileza. E nós vamos ver que essa questão das cópias de mão, das cópias de livros, vai descambar para a introdução da arte escrevente artificial, que é uma tipografia que foi instalada a partir do século XVIII. Há muito tempo os jesuítas queriam que obras fossem impressas nas reduções e não fora, na Europa, por conta do problema da acentuação do Guarani. O Guarani tem 12 vogais, 6 que são nasaladas e outras que não são anasaladas, então qualquer acento que mudava, então ita, já é outra palavra. Nós vamos ver que esta máquina tipográfica, não falaria uma imprensa, mas sim uma tipografia, esteve em 3 reduções e os índios participaram diretamente. Próxima.
Aqui, uma obra que vocês podem ver que ainda ela é uma cópia, certo? Perdão, essa aqui já é imprensa, tá? Em Loreto, desculpa, em Loreto foi uma das reduções que teve essa tipografia. Depois vamos ver também teve em outra, que é Santa Maria Maior e São Francisco Xavier. A próxima. Bom, e é um autor, um indivíduo, um escritor que se destaca bastante, que é o Nicolas Yapuai, que era um cacique músico, ou seja, ele entrava naquele hall da elite, tanto cacique quanto um indivíduo com habilidades musicais, com outro saber que vai destacar aqui, e ele publicou 2 obras, por gentileza, vocês vão poder ver aqui esta obra, essa está aqui, Santa Maria la Maior, em 1724, sempre aparece nessas obras para elas poderem circular, que ela foi com o auxílio, com a direção de um religioso, no caso aqui o Pablo Restivo. Essa obra está numa biblioteca nos Estados Unidos, eu pude entrar em contato com a obra diretamente, e a outra que, vamos ver um detalhe, autor supervisionado, essa é uma pergunta que a gente coloca, é um escritor, é um autor? Bom, não existe essa categoria de autor ainda para esse momento, não há circulação dessas obras, é muito restrita. Mas ele pode ser visto como escritor porque ele produziu essas obras para entregar aos jesuítas dizendo, olha, aqui está o sermão bem elaborado, por conta de alguns equívocos. Quando o missionário chega na redução, ele tinha que saber o Guarani, mas muitos não tinham esse conhecimento tão profundo, então muitas vezes reescreviam sermões para facilitar o trabalho dos missionários. A próxima. Esta obra, Sermões Exemplo em Guarani, essa saiu também de São Francisco Xavier, essa é de 1727, e a página seguinte, eu quero que vocês olhem, isso aqui já sai da imprensa missioneira, com os tipos. Muitas vezes, as obras que saíram da imprensa, elas não têm a mesma qualidade das copiadas à mão. Essa é a diferença que eu queria destacar aqui. Então, quando tu pode olhar elas diretamente, a gente percebe a qualidade que era das que era feito à mão. A da imprensa, por questão dos tipos que eram elaborados localmente, tinha um problema. Agora, outro detalhe, é uma obra toda em Guarani, mas ela traz o primeiro tipo sempre em espanhol, que é para auxiliar o missionário na consulta, para localizar o tema que ia ser abordado. A próxima são imagens de dentro do livro, para vocês poderem ter uma ideia. E o detalhe é o seguinte, pessoal, essa tipografia está funcionando no início do século XVIII, saiu em torno de 23 obras, enquanto que a gente sabe que na América Portuguesa havia não uma proibição, mas não se publicava, não se imprimia livros. Esse é um outro debate que eu não vou entrar aqui, mas é um tema candente. A próxima. E aqui bem, o momento onde há uma explosão da escrita indígena, que a gente encontra, pelo menos, as provas, os vestígios textuais, é a partir da demarcação de limites. Há informações de uso da escrita antes deste período, mas não permaneceram nos arquivos os documentos. Eu tenho informações por terceiros de obras já produzidas, inclusive no século XVII, de escrita de documentos, mas só sobreviveu através de algumas crônicas. E o momento que ela aparece em grande profusão é na demarcação de limites, troca de 7 reduções das missões orientais, pela colônia do Santíssimo Sacramento. É um momento de reação escriturária. Ou seja, antes do conflito bélico, houve uma guerra dos papéis produzidos por esses indígenas letrados. A próxima. Um documento muito singular é este documento que foi uma troca de correspondência entre indígenas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse documento com uma professora que domina o Guarani, a professora Capucine Bodan, porque há expressões aqui que são muito do momento da época. A seguinte, que é o verso do documento. Aqui tem um documento de fevereiro de 1753, assinado, endereçado por Alexandre Muburari, utilizam as margens. É um documento que sobreviveu porque foi apreendido em campo de batalha e enviado para a Espanha. Está no Arquivo General de Simancas, em Valladolid. A próxima, então, correspondência entre indígenas. O documento mais conhecido dessas reduções, e sempre pairou a dúvida que eram cartas mandadas, escritas por mandos jesuítas, são as famosas 7 cartas das reduções. Não são dos 7 povos que estão hoje no Rio Grande do Sul, são de 6, porque uma não participou e outra de Concepción. Por gentileza, um dos documentos. Essa aqui é uma carta com uma escrita elegante, provavelmente saiu da pena de um secretário, um Quatiapoara, que faz a escrita. Essa aqui é da redução, eu escolhi a de São João e Guará, e para vocês terem uma ideia, que era a mesma que eu mostrei a imagem daquela redução, aquela planta baixa. A seguinte, que é a página final, e aqui ela está assinada, né, pelos devidos cabildantes, e a data de julho de 1753. Poderia entrar em detalhes sobre essas cartas, mas a ideia é mostrar um pouco desse panorama, desse corpus documental. A seguinte, tá?
Esse aqui é um bilhete, que é um tipo de documento que há em grande abundância nas crônicas, mas no registro, nos arquivos, é muito rarefeito, porque os bilhetes são para serem descartados, não tinha WhatsApp, então mandavam bilhetes, a verdade é essa, né? E esse documento é depois do próprio conflito, na qual o Hilário Irama, ele é bem uma tirinha, é uma tira que está no Arquivo General de la Nación na Argentina. Então, no meio de um expediente, de um legal, por vezes aparece um pequeno bilhete que é convocando os demais indivíduos. Há notícias, há constância de bilhetes desde o século XVII, mas a evidência eu só encontrei para o XVIII. A próxima. Bem, e o detalhe é o seguinte, depois da guerra, do conflito, da batalha de Caboaté, da função militar, que são os termos que aparecem na documentação, a gente já vê que os indígenas deixaram um registro dos episódios, na qual podemos dizer que é a versão dos guaranis, dos derrotados, que eu chamaria de um epitáfio guarani. A seguinte: deixaram uma inscrição numa grande cruz. Imagina uma cruz, uma inscrição em guarani, que só foi localizada 3 anos depois, quando as comissões demarcadoras voltam para o território, a fim de continuar o trabalho da linha divisória. Então, o texto em guarani, pode-se ver que diz: no ano de 756, a 7 de fevereiro, o Manô morreu, CRB corregedor José Ventura Tiaraju, Guarani Iguaçu, uma grande guerra, e 3 dias depois, a 10 de fevereiro, houve a grande batalha, que é a Guerra Guaranítica, enfim, a Batalha de Coibaté, onde haviam 9 Itaboruguai, 9 reduções, 1.500 soldados, morobicharetas, os principais, as lideranças que morreram, e essa cruz foi colocada 4 de março por Miguel Mairá. Angoca, Curuçu, Maracatu. Essa cruz sagrada foi colocada, ou seja, é uma evidência que eles estão dando do conflito que estavam envolvidos. Então, é uma memória. A escrita aqui, além da questão do poder, como é da negociação com as autoridades, também tem um vínculo forte com a memória, e principalmente isso aqui é uma escrita exposta, a ideia de ser mais durável, que ela ficasse, fosse tão efêmera e pudesse ser avistada à distância. A próxima. Bom, mensagem de boas-vindas. Mesmo que a escrita possa servir para o conflito, para a guerra, ela também serviu para saudar, por exemplo, o próprio corregedor, o plenipotenciário espanhol. A seguinte, aqui o documento em Guarani, nós não entenderíamos o seguinte: o mesmo documento em espanhol, o que nos coloca que havia indivíduos bilíngues que dominavam os 2 idiomas. Não vou entrar no texto, que poderíamos também fazer uma análise muito detalhada, uma exegese. A seguinte, aqui, documentos da burocracia, a seguinte, não vou entrar tanto nesses detalhes, tá? E a gente sabe que depois da anulação do Tratado de Madrid, que ele não vingou, os indígenas vão se corresponder diretamente com as autoridades. A próxima, aqui é um reconteo, uma contagem de soldados, abaixo são os homens, o governador pergunta quantos homens tem para formar companhias. A próxima, e esse mesmo documento, seguinte, temos também em espanhol. Então, mais uma vez, a questão do bilinguismo para se comunicar. Por que escrever nas 2 línguas? Provavelmente para mostrar o conhecimento, o nível cultural e para não incorrer em problemas de tradução dos documentos. A seguinte. Próxima. Memoriais, vamos passar o memorial, por gentileza, a próxima. Próxima. A trajetória. Temos um secretário, que é um bilíngue primo parenda, que quando o governador de Buenos Aires chega às eleições, ele pode ser secretário porque sabe o espanhol. A seguinte. Então, temos um pequeno perfil dele, que é algo muito raro. O índio, que assim escreve, firma, é também do povo de Santa Maria, era secretário escrivano. Em realidade, Ibarenda é algo bibarrate, mas que é algo revoltosível. Ou seja, características morais que é muito raro de um jesuíta narrar sobre o indivíduo. A próxima. Bom, aqui pode passar a próxima também, a próxima. Aqui a assinatura dele, para ver que ele existiu, que ele deixou o documento assinado. Tá? Há toda uma troca de correspondência, dizendo: olha, esse cara é hábil, ele pode continuar trabalhando nesses ofícios. A seguinte. Tá? Entre escrita e memória, um outro documento que eu quero que vocês possam ter uma ideia, essa ideia da escrita com a memória, como um saber de um registro que fica próximo, por gentileza. Aqui é o documento, que é uma memória narrativa de ano a ano dos serviços prestados à monarquia, então 73, 74 seguinte. Olha a caligrafia, e assinam todos os cabildantes também. A próxima. Pois bem, para finalizar então, com chave de ouro, uma documentação que eu analisei agora em conjunto com um colega, o Arthur Barcelos, que é o seguinte: mapas elaborados por indígenas.
Tá? Uma cartografia era algo que ainda não tinha sido trabalhado com mais atenção, havia dúvidas se de fato eram eles que produziam esses documentos, mas são documentos que só aparecem enquanto registro nos arquivos a partir do século XVIII, principalmente a partir da segunda metade, que é quando há o Tratado de Demarcação de Limites, e muitos indígenas atuam como práticos, auxiliando os cartógrafos de Portugal e Espanha a construir o mapa, a cartografia da região próxima. Tá. E, sobretudo, o ano de 1784 é um momento bastante emblemático, porque é uma grande produção cartográfica, porque é um momento de mudanças administrativas por conta do efeito das reformas borbônicas, que também vão ter impacto nessas edições da próxima. Este é um mapa que eu coloquei nessa posição, porque aqui está o rio Uruguai. E é um mapa que conjuga, então, o saber cartográfico, as nascentes dos rios. Ele está indicando aqui a redução de São Tomé e São Borja, atual Rio Grande do Sul, né? E aqui também uma legenda explicando esta funcionalidade. Esse está em preto e branco, e esse sim, era conhecido há mais tempo, foi publicado pelo Guilherme Furlong na cartografia missioneira. A próxima. Este é um mapa que está no arquivo Real de la Nación, que é da redução de La Cruz. Vejam, já tem policromia. Mapas com policromia é algo que a gente não tem notícia para esta região antes da segunda metade do 18. Provavelmente tenha um efeito da próprio trabalho, do contato com os cartógrafos que estavam na região e disparou este uso. A próxima. Aqui esse é um mapa que faz parte de um outro conjunto, uma discussão sobre instâncias, sobre terras. A próxima. Aqui é o verso desse mesmo documento, vocês podem ver a sombra dele. A próxima. Mapas indígenas. Bem, esses mapas indígenas, a gente sabe que são mapas indígenas por questão da topografia, da hidronomia, mas nós estamos trabalhando, né, com o Arthur essa ideia de ser mapas de terra adentro. Por quê? A próxima, vocês vão entender por quê. Esses mapas, eles raramente aparecem o litoral. É por isso que é terra dentro, eles não têm a noção da costa, do litoral. É sempre de dentro para fora. Então, esses mapas cartografam os domínios territoriais dessa população que reelaborou o seu modo de ser, o seu enderecô, mas ajustado às demandas coloniais. Essa memória demandava suportes e uma dessas materialidades que serviu exatamente para registrar essas camadas de lembranças são os mapas, produtos que conjugavam tanto a escrita como a representação cartográfica. Alguns confeccionados à base de tinta, papel e pena, outros com materiais mais diversificados e refinados, como as cores, como eu acabei de apontar para vocês. A seguinte. E aqui o mapa dos Ervais de Loreto. Cor, ele é um azulado, e o detalhe é que ele também traz componentes de memória que sempre tem um detalhe, uma explicação do litígio ou do que está sendo negociado. A próxima, pois bem, a título de conclusão, a gente analisar então, aí eu vou ler o texto, a história das edições guaranis, a partir desse impacto da razão gráfica na organização social, permite compreender o modo como os indígenas pautaram suas ações e atitudes diante da apropriação da tecnologia da escrita. A elite guarani utilizou a escrita tanto para transmitir informações, repassar notícias, quanto para fixar determinados relatos considerados dignos de memória, expressar sua noção de um território, da terra dentro. A próxima. Tá? Alguns dos exemplos que eu procurei mostrar para vocês demonstram essa abrangência social da razão gráfica do âmbito regional. E esse protagonismo, que é isso que a gente consegue perceber, porque eles dizem que eles eram sempre cordeirinhos mandados pelos jesuítas, o que aparece hoje é uma ação mais efetiva, permitiu a essas lideranças redigirem mensagens e produzirem mapas indicando seu domínio territorial. E esse domínio da cultura escrita, em todas as suas dimensões, permitiu aos índios, das edições cartografadas, registrar as atitudes e concepções do espaço que ocupavam. A próxima. Então, para fechar, ademais, a identificação desse corpus, que eu procurei aqui no corpus, não apenas os textos, mas a iconografia dos mapas e também a produção tipográfica, é uma evidência documental para a gente romper, implica romper com essa visão tradicional e colonizada com a qual nós operávamos a respeito do passado dessa região. É necessário reconsiderar as avaliações simplistas, que consideravam a atitude leitora, escriturária indígena das tradições como um fator menor ou apenas restrito aos textos canônicos. Há uma quantidade expressiva de materiais gráficos que expressam os saberes dos guaranis durante a vida de redução. E, para finalizar, aqui estão os locais onde foram feitos os levantamentos desses dados, porque você sabe que esses documentos não estão indexados por uma chave indígena, estão perdidos em meio de vários legados. Então, documentação que está em Buenos Aires, coisa que está no caso da Argentina, em Valladolid, na Espanha, ou mesmo documentos que estão na coleção de Ângeles, que está na Biblioteca Nacional. E também alguma informação de terceiros, como o Manual Programas. Era isso, muito obrigado pela atenção.
Obrigada, professor Eduardo. Vamos agora passar a palavra, vamos passar para as perguntas, né? E a gente pode fazer uma rodada de 3, pode ser? Thaís. Mais alguém? Cris? Lá atrás, Ana Galvão. Então já tem 3. Vou deixar a Thaís falar primeiro e a Ana. Eu acho que a Ana vai fazer a mesma pergunta que eu. Boa noite a todos. Meus parabéns à mesa, né, de altíssima qualidade e abordando temáticas extremamente interessantes para toda a nossa discussão. Eu vou procurar levantar uma questão que talvez sirva para os 3, ao invés de dirigir uma pergunta específica para cada um. Porque me parece que os 3 estão falando de coisas, quer dizer, cada um com a sua temática, porém, há pontos em comum, que é a ideia da mediação, né? Em como a mediação, de alguma maneira, está presente em todas essas questões que foram discutidas pela Jane, pelo Cal e pelo Eduardo. A minha questão, eu tenho várias aqui, mas eu vou tentar condensar em uma questão apenas, para vocês comentarem como quiserem. O jogo, né, ou de mão dupla da mútua aprendizagem ou apropriação de um lado pelo outro lado, né? O Cal falou disso, a Jane também, de certa forma a gente vê isso também na fala do Eduardo, em como os saberes, eles circulam e eles transitam de uma cultura a outra e se transformam, né? A nossa discussão teórica e conceitual em torno da ideia dos mediadores passa por aí. Mas é porque apareceram 2 termos aqui nas falas que me chamaram a atenção. A imitação, né, muito presente nos documentos documentos dos jesuítas, por exemplo, né, que atribuem ao índio uma atitude de imitação quando ele faz alguma coisa ou aprende alguma coisa, ou então a ideia do treino, que eu acho que foi um termo que surgiu na fala do Eduardo. Eu gostaria que vocês comentassem isso, sob esse ponto de vista assim, analítico mesmo, conceitual, como, né, desenvolver na análise dessas fontes essa questão, né, do que eu chamo aqui de um aprendizado, outros chamam de uma apropriação de saberes ou apropriação cultural, mas sob esse ponto de vista de um treino ou da suposta imitação da cultura do outro, né? Os copistas, né, indígenas, eu fiquei lembrando dos copistas da Idade Média, que também não sabiam ler muitas vezes e faziam uma cópia das letras mais como arte do que como escrita, né? Era isso. A minha questão é bem pontual. A Cris vai fazer as outras. Para Eduardo, fala um pouco mais da cartografia, porque a gente tem acompanhado um pouco, lido suas coisas no nosso grupo de cultura escrita, mas essa parte da cartografia eu estou ouvindo hoje. Então, por exemplo, o tamanho desses mapas, se você consegue identificar a materialidade, o tipo de tinta, cores, essas coisas. Desculpa, eu perdi um pouco só perguntando, porque eu estava resolvendo problemas dos bastidores. Eu também queria muito parabenizar a mesa, né, trabalhos excelentes e que mostram para a gente, né, com uma variedade de documentos,
como que os indígenas, né, tinham a sua relação muito específica com o colonizador, né, e resistiam e tinham muito, né, o que ensinar aos portugueses, né, aos colonizadores, e isso é algo que a gente reitera como muito interessante, né? Eu fico muito feliz que vários estudantes aqui do primeiro período estavam aqui assistindo às falas, e foi algo que a gente discutiu bastante no semestre passado. Mas eu queria perguntar para o Eduardo sobre manuais de caligrafia, Eduardo. Né, se você tem notícias sobre esses manuais, que são manuais que ensinam muito né, o que a Thaís chamou a atenção, esse treino, esse exercício de repetição, né, de um gesto, que é quase que uma pintura mesmo, né, que eles vão aprender, que os estudantes vão aprender, então, no período colonial. E queria que você explorasse um pouco mais o conceito de alfabetização que você utilizou na sua fala, por favor. Obrigada. Acho que a gente pode seguir a ordem, né? A Jane, não sei se ela quer responder. Gostaria de responder, Jane? Eu acho que ele pode falar melhor do que eu sobre essa questão, porque é a questão mesmo da mediação cultural, né? Ele trabalha também com a questão da Paula Monteiro, que é uma referência teórica que pode nos ajudar a entender essa questão do ponto de contato, porque a nossa dificuldade toda vai estar aí. Porque a gente está ouvindo a história pelo lado só do colonizador, a gente não tem a versão do indígena. E aí a gente vai ter que ter, né, toda essa estratégia para poder compreender até que ponto, né, isso interpretar melhor as falas que eles colocam. Então, eu passo para o professor Cal essa pergunta, esse comentário. Não, é muito bem pertinente essa questão. A imitação, certamente, digamos, era o grande alvo dos jesuítas. Eu queria lembrar aqui uma coisa que não conheço nem do Brasil, mas é do México, que é uma briga entre os franciscanos e os jesuítas. Como é que vamos ensinar a catequese, ou como vamos lidar com os índios? Os franciscanos estavam muito mais naquela questão, não, olha, temos certas verdades que são absolutas e os índios têm que aprender, e aí tem que sentar e na marra, tipo aula frontal, digamos assim. Né? E os jesuítas, não, eles são como crianças, um pouquinho do discurso do Vieira também, eles são como crianças, vamos dar e de fato eles adotam uma forma de querer incitar os índios a imitar, mas de uma forma lúdica, né? A gente conhece também, e acho que a cultura barroca se prestou muito a isso, né? Ela é muito assim, cheio de cores e de cantos e festas. O que a Jane falou também, os missionários dizem isso muito, eles gostam de música, gostam de caminhar lá para o cemitério e anda fazer a procissão iluminada e tal, que nós conhecemos até hoje. Não é à toa que diz que em Belém tem o Sírio, né, que reúne quase 3 milhões de pessoas e que um pouco me vem, não bem da época jesuíta, mas desse negócio. Então os jesuítas têm um meio, querem, digamos, justamente levar os índios a imitar, e eles se contentam também com coisas mais simples. Se um índio vai dar um sinal que ele quer se converter, que ele entendeu a mensagem principal, bom, logo ele pode batizar. Os franciscanos não tanto, dizem, não, temos que ter certeza que ele entendeu. Que nem nós, tem às vezes o professor mais Caxias, né? E tem aquele que assim está contente. Então foi um pouquinho, mas a grande questão para os dois era, digamos, queremos que eles podem imitar. Talvez eles não entendam tudo, são crianças, mas tem que imitar. E aí vem um grande problema, como disse, o Vieira já percebeu isso. É a inconstância. Eles imitam, mas continuam fazendo aquilo que, tipo, não deixaram as coisas antigas. Né? Porque eu sempre digo, o xamanismo é um sistema, o xamanismo, não sei, não é apropriado, mas juntando todas as crenças indígenas, de uma certa forma, tem um pano de fundo simbólico muito em comum. Eles são extremamente inclusivos. Né? Tipo, se tem um elemento que é interessante, que reforça, digamos, faz sentido no meu sistema e reforça
o equilíbrio, que é uma palavra fundamental no xamanismo, então eu vou integrá-lo. Claro, o cristianismo, que é um sistema, digamos, monoteísta, tem problema com isso, porque ele é exclusivo. Ou você é, ou você não é. Se você agora é cristão, tem que deixar aquela outra coisa. Claro, os indígenas não viram isso dessa forma. Aí o problema da inconstância, que o missionário diz, eles imitam as coisas, é muito bonito, eles vão às procissões, então, mas depois eles fazem as coisas dele. Eu mesmo, na primeira tese que eu fiz, que é mais na área de teologia, eu fiquei também já debruçado sobre a pagelança, né, ribeirinha, na Amazônia. Aí eu falei várias vezes também com, tipo, os pajés, então, para eles não estão praticando duas religiões, né? É uma religião que o cientista pode dizer agora, são dois elementos de universos simbólicos diferentes, mas para aquele que pratica é um universo só, né? Então, no fundo, que faz sentido para ele, né? Então, isso foi o problema daí. A imitação não deu muito certo. E a gente viu, eu tentei mostrar isso menos, digamos, os missionários seguintes percebem isso. Então, esse negócio, os índios continuam fazendo o que eles querem, né? E aí a imitação não dá muito certo, né? Então, acho que há um grande desencontro, né? Uma imitação que eles mesmo queriam jovial, fácil, se tornou, digamos, algo que irritou os próprios missionários, como a gente viu na fala do próprio João Daniel. Por outro lado, os jesuítas também imitaram os indígenas, né? Quando eles foram presos, os portugueses foram muito mais rígidos nisso do que os espanhóis. Eles foram presos alguns 20 anos, né? Olha, esse coitado do João Daniel ficou preso na São Julião da Barra, que é a prisão de segurança máxima perto de Lisboa. Ele ficou lá 18 anos. Um ano antes de todo mundo ser liberado, ele morreu. Ele morreu no cárcere. E lá foi no cárcere que ele escreveu, digamos, os seus tratados. E no caso, os jesuítas, para se comunicarem entre si, eles mandam bilhete de uma célula para outra, escrito justamente, não são índios, são os padres que escrevem em Nhengatu, para deixar recados. Eles querem também o código, então, eles usam gatos para isso, né? Então, comida para o gato deixa de caçar rato e vai buscar comida nas células dos padres. Eles amarram um pedaço de papel na barriga ou no rabo do gato, ele vai na outra célula. E aí, é uma coisa bem interessante, com a professora Cândida Barros, lá a gente quebrou um pouco a cabeça, porque eles dizem, tipo, por exemplo, eles usam muito o Jurupariaçu. A gente diz, quem é isso? Depois descobrimos, Jurupariaçu significa grande diabo, e é o Pombal. E, claro, no bilhete eles não queriam colocar o nome de Pombal, então eles sempre dizem, Jurupariaçu, ele fez isso, aquilo, ouvimos falar isso, então é o Pombal, né? E Lacreal, que era o irmão dele, isso é um jogo de sílabas, uma inversão de sílabas, que é Cardeal, que era o irmão dele, né? O Paulo Mendonça, que era irmão do Mendonça. Então, bem interessante que, quer dizer, conhecimentos indígenas e uma língua é um conhecimento, né? É usado aqui pelos que agora são jesuítas, que imitam de uma certa forma. Bom, me veio em mente. Mas eu acho que sim, eles eram cientes que não dá certo, digamos, eles se contentaram com a imitação e acharam que aos poucos, digamos, os índios vão entender melhor a coisa, mas aparentemente não ocorreu. Então, de fato, a mediação é muito complexa e, como disse, eu acho que os entendimentos dos dois lados ficaram, digamos, mundos à parte, muito mais do que mundos que de fato se misturaram. Bem, bom, inicialmente, obrigado pelas perguntas. Não sei se responderei todas a contento, mas vamos tentar aqui fazer uma aproximação. Bom, Thaís, a questão aí da questão da mediação. O Carlos levantou algo aqui que é bem sintomático. Os próprios jesuítas, para conseguir muitas vezes convencer os indígenas a aceitarem a vida de redução, vão, por exemplo, ter que imitar a própria fala das lideranças, dos xamãs. O jesuíta é visto como um outro xamã. Ele vai, nas suas falas, imitar as próprias arengas, falar, gesticulando. A maneira dele transmitir uma mensagem vai ser a mesma maneira que as lideranças, o comportamento vai ser muito similar. Então, inclusive, os indígenas, quando os jesuítas chegavam, uma das coisas muito comuns na sociedade de Guarani era estabelecer uma relação de parentesco. Se oferecia uma mulher para um jesuíta. Obviamente que o jesuíta virava a cara.
E os índios dizem, tu não quer ser nosso amigo, temos um problema aqui de comunicação muito, muito sério. Ou seja, o cunhadasmo, que era essa relação. Se tu no mundo guarani, ou tu é amigo ou tu é inimigo. Para ser amigo tem que ser parente. Para ser parente, então, cria-se um vínculo. E os jesuítas, não, isso a gente não quer. O que é isso? Quer ser nosso amigo, mas não quer uma mulher. Como é que a gente vai se entender? Não vão criar um vínculo efetivo. Bom, qual é a outra maneira? O jesuíta mostrar que tinha outros saberes, outros poderes. Desde um pouco de astronomia, do fogo, de química, de física. Então, nesse sentido, foram convencendo e atraindo algumas das lideranças, sobretudo os caciques. Mas houve forte resistência dos xamãs, que são a consciência crítica. Na sociedade de Guarani tem 2 tipos de liderança. Né? Esse que é o Tubixá, o Morubixá, que a gente conhece por cacique, e o xamã, que seria o feiticeiro. Os feiticeiros, olha, os jesuítas querem acabar com a antropofagia, com os nossos ritos, com a poligamia, vão acabar descaracterizando o nosso modo de ser. Mas mesmo assim muitos aceitaram, porque tem que levar em conta, no caso específico dessa sociedade guarani, que estava numa encruzilhada, numa situação histórica entre a pressão do bandeirantismo e também a questão da encomenda pelo lado dos paraguaios, enfim, da população da província do Paraguai. Então, essa é uma questão. Outra questão que vai aparecer muito, muito forte nessa mediação: palavras, conceitos, termos que os jesuítas não conseguiam expressar e nem chegar a uma ideia. Vou dar um exemplo muito simples. Como traduzir a ideia de ressurreição? Vou explicar a ressurreição para o indígena. Vamos inventar um jeito. Pegavam uma calabaça, botavam umas moscas, sacudiam, jogam em cima da mesa. Quando elas voltam à vida, que nome vocês dão para isso? Isso é ressurreição. E assim vai. Então, é um jogo que vai se estabelecendo. Porque a palavra tupã, o Cao deixou bem claro, é o trovão, que foi ressemantizada, e a população indígena aceitou a ideia tupã. Tanto é que tem Tupanciretã, a terra da mãe de Deus. Mas para Nosso Senhor, Endediará, ou seja, o Senhor do local, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muita coisa foi negociada por aí. Quanto à questão da imitação, vamos deixar bem claro o seguinte: escrever é um treino, uma habilidade. Qualquer um para escrever é questão motora, leva aí 2, 3 anos, e é um problema que está se enfrentando hoje no mundo, que ninguém ensina ninguém, não se alfabetiza ninguém em tablets. Tem que pegar o lapisinho, a caneta lá, tem que pegar essa capacidade. Então, no primeiro momento, eles foram copiando obras religiosas, essa era a ideia, e deixar bem claro isso, que não é toda a sociedade missioneira, não são todos os guaranis que vão ter esse pendor para as letras. Por isso que eu falo numa elite, e não numa elite também homogênea. Tu pode ter um indivíduo que faz parte dessa elite e talvez não seja exatamente letrado, uma liderança que não foi letrada. Mas ela reconhece o poder desse escrito, porque nós temos aí, volta à questão da delegação, ou tanto pedia para alguém ler. Era muito comum na porta da igreja ter a oração esculpida de São Francisco Xavier. Então todo mundo lê? Não é que todo mundo lê. Um lê em voz alta para os outros. A gente não pode esquecer que a leitura ocular ainda não é a regra nessa sociedade. Quem trabalha com leitura sabe bem disso. Então, um lia em voz alta e compartilhava com os demais. Outra questão também que aparece. Eu sempre fiquei muito preocupado com a questão e as índias? Sabiam escrever ou não? Elas foram alfabetizadas? Bom, o jesuíta procurava manter a distância das mulheres. Isso a gente sabe muito bem, né? Sua misoginia. Mas, por outro lado, há relatos que dentro da igreja tinha bancos, locais destinados para as mulheres, o nome delas. Bom, então, se elas não aprenderam a ler, não aprenderam a escrever, mas sabiam ler. E aí entra uma outra questão que é muito típica de sociedade de antigo regime, as pessoas serem, respondendo a pergunta também da Cristiane, da questão da alfabetização, aproveito aqui, muitas vezes são habilidades associadas. O indivíduo poderia ler, decodificar palavras, Ave Maria, o Pai Nosso, para acompanhar uma missa, etc., mas não sabia escrever. Isso é muito comum. Essa habilidade conjugada é uma coisa pós-iluminismo, pós-Revolução Francesa. Isso a gente consegue ver muito claramente dentro das edições. Daqui a pouco chega uma ordem, o cara pede para outro ler. Ou então, para escrever, não procurava o secretário, procurava muitas vezes o que aparece é o maestro de capilha, que é um indivíduo ligado mais à questão litúrgica, e muitas vezes são esses também que fazem, às vezes, de professores. Então, esta alfabetização, ela tem essa diferenciação muito forte, né? Mas, insisto, muitas vezes eu trabalhei também com a ideia de práticas letradas, que não é... Nem todo mundo é alfabetizado, mas ele não é negligente, ele não ignora o potencial que aquilo ali tem. Né? Ou seja, ela traz uma informação, sobretudo porque o nome dos indígenas figurava em listas de convocados, para ir trabalhar numa obra pública, para ir recolher erva mate, ou para buscar pedra para construir uma catedral, por exemplo. Então, o primeiro contato com a escrita é